Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso aprendizado, que possa os auxiliares do Cristo, encarregados do nosso curso, do nosso estudo, envolver a todos nós nessas vibrações de paz, de equilíbrio e de harmonia. Que estes ensinamentos possam, sim, ser transformados em instrumentos e alavancas para a nossa evolução espiritual. Que Deus, em sua misericórdia infinita, esteja com todos nós. E hoje nós vamos ver, então, a lei natural ou lei divina, ou a lei divina e natural, e também vamos ver a lei de adoração. Aqui está um pequeno trecho do que está no prefácio do Evangelho, quando o Espírito da Verdade diz: tomai a lira, que as vossas vozes se unam e que no hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Olha a grandiosidade da colocação. Ele não falou de um ponto cardeal a outro da Terra. Ele não disse de um ponto a outro da Terra. Ele disse de um extremo a outro do universo. Então, para ver como é esta integração para todos nós, a nossa responsabilidade cósmica, quando nós entendermos o significado de sermos filhos de Deus, aí nós vamos compreender também o significado que Paulo nos deixou, de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Isso chama-se comprometimento. A lei de adoração, ele vai falar, adoração, o Kardec vai dizer, adoração é a elevação do pensamento a Deus, aproximando a alma. Porque muitas pessoas pensam que adorar a Deus é simplesmente ficar genuflexo, ficar de joelhos, de mãos postas e rezando. E não é este o significado. Então, que possamos compreender a magnitude desses ensinamentos e pegarmos a nossa cruz e seguirmos o Cristo. Então, vamos lá. Lei divina e natural. O que é uma lei? Horário de dormir lá em casa é uma lei. Isso lá em casa está dentro de um postzinho que foi aproveitado, mas para dizer que isso é uma lei. O carro ter que parar na faixa para o pedestre atravessar a rua é uma lei. Sim, são leis humanas, são ordenações humanas, mas é lei. A proibição de botar as crianças para trabalhar também é uma lei. Muitas vezes ligada à ética e também à moral, mas nem todos observam. Mas isso vem desde que o Cristo aqui esteve. Por isso ele sempre dizia aos fariseus e aos doutores da lei o que está escrito na lei. E a outra gravura, a outra imagem, representa, o Moisés representa aí a lei divina sendo gravada na pedra. Não é nenhuma, não é a mediunidade, é só para colocar essa forma. Por que gravado na pedra? Porque se fosse gravado na areia, logo desapareceria. Se fosse gravado no pau, na madeira, logo desapareceria. Quando fala gravar na pedra, está significando uma eternidade, durabilidade, constância, não se modifica. E sim, não foi Deus que ditou, não é por isso que está na pedra. Moisés não pegou o martelo e a chave lá, a taiadeira, e ficou lá na pedra. Não, nós espíritas, nós aprendemos que existe uma escrita direta. Existe a mediunidade de escrita direta. Então, nada mais é como tem a de voz direta. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, todos ouviram: este é o meu filho amado. Então, é uma voz direta, não foi apenas João Batista ou este ou aquele que ouviu. Então, tem a voz direta, como tem a escrita direta. Hoje, já não tem mais a necessidade.
Mas, se assim for preciso, os espíritos não vão prescindir destes instrumentos. É aí que está gravada a lei. O que é uma lei? Norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Em sentido geral, é a expressão de uma relação causal de caráter necessário que se estabelece entre dois eventos ou fenômenos. Da mesma forma que Jesus diz que onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei, é porque Jesus é o equilíbrio. Jesus é a ponte entre duas ideias, entre dois conceitos. A mesma coisa. Uma lei se faz necessário onde você tem, no mínimo, duas pessoas, dois municípios, duas famílias, para instituir e regularizar a nossa sociedade, o meio em que vivemos. É isso que é o significado de uma lei. Exemplo, o aumento da temperatura dilata os corpos. Nós, quando passamos um viaduto, uma ponte, as próprias calçadas, elas não têm aqueles risquinhos lá, aquelas fissuras que tem, aquilo não é um enfeite, aquilo não é um ornamento, aquilo é para a dilatação do cimento quando o calor, quando o sol ali atingir e a temperatura chegar a um estado tal. Então, isso é uma lei, mas é uma lei natural? É. Por quê? Porque independe, criatura, independe de nós enquanto seres humanos, enquanto encarnados. O que é uma lei natural? Refere-se tanto à lei física quanto à lei moral. Ela regula todos os acontecimentos do universo. São leis eternas, imutáveis, não estão sujeitas ao tempo nem à circunstância, embora tenham em si o elemento do progresso. Nenhum de nós tem a capacidade de mudar as fases da Lua. Vão ser sempre cheia, nova, minguante e crescente. Não tem como. Por mais que nós não compreendamos. Agora, nem todas as criaturas compreendem que as fases da Lua têm uma ligação direta com o nosso corpo físico, assim tem como as águas no planeta Terra. A maré está ligada diretamente às águas. Isso é uma lei natural. O nosso corpo é 70% a 80% de água. Portanto, o nosso corpo também físico é regulado segundo as fases da Lua. Por isso, de acordo com a fase da Lua, nós nos alimentamos mais, alimentamos menos, o nosso humor oscila. Você coloca uma determinada cor de roupa, tem semana que você está bem, na outra semana você já não está. Essas oscilações é de acordo com a fase da Lua. Ah, mas muito poucas pessoas sabem disso. Pois é falta de conhecimento, é falta de instrução. Nós ainda estamos engatinhando espiritualmente e temos muita coisa a descobrir, mas são leis naturais e que regem a nossa encarnação, regem o planeta Terra que nos abriga, e essas leis, muitas delas, são estendidas, claro, e de acordo com o mundo em que os espíritos se encontram. O que é a lei natural, segundo o Espiritismo? De acordo com o Espiritismo, a lei natural é a lei de Deus. Por isso se diz natural ou divina. Nela há o aspecto físico e o aspecto moral. Que parte cabe à ciência e que parte cabe ao espiritismo? Cabe à ciência, com seu método teórico experimental, identificar e descobrir as leis da matéria. Para isso, desenvolveu o método científico, em que as hipóteses são levantadas e testadas. Kardec, por exemplo, usou esse experimento moral na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ali, os efeitos físicos, as manifestações, materialização, tudo aquilo que se fazia, reuniões experimentais, de acordo com as necessidades da época.
as mesas girantes, as pranchetas e tudo mais, as cadeiras e tudo mais. Então, a ciência pesquisa, a ciência comprova. A filosofia apresenta a verdade, mas o espiritismo cabe ao evangelho, a parte final, religião, cabe ao evangelho. Então, o espiritismo, de mãos dadas com a ciência, sempre tendo o apoio da filosofia, apresenta todas essas leis para que nós, tomando conhecimento, possamos aplicá-las e, principalmente, não infringir e não transgredir. Ao Espiritismo, cabe desvendar as leis morais, que representam a conduta do homem frente a ele mesmo, ao próximo e ao mundo em que está inserido. Leis morais, nós falamos, toda religião tem doutrina, tem leis e tem ali os seus ritos. Então, o Espiritismo não tem ritual, não tem paramento, mas o Espiritismo tem a parte doutrina. Doutrina é o que explica o que é, como surgiu, quem é, o que está sendo ali adorado, e mostra a parte inexplicável, mas dentro de uma explicação que atende às necessidades de todos. Compreender que nós temos uma representação, tem uma inteligência suprema que rege todo este universo e do qual nós derivamos. Então, nós precisamos compreender qual é o nosso papel e em que situação nós nos encontramos para seguir a nossa caminhada. Leis morais e leis naturais são a mesma coisa? Não. As leis morais são parte da lei natural. Como dissemos, a lei natural é dividida em lei física e lei moral. O homem de bem estuda as leis morais e as segue sem cessar na sua caminhada rumo à imortalidade. E aí tem, dentro das leis morais, lei divina ou natural está na sequência das que nós vamos estudar. Então, as leis morais regem a nossa existência. As leis morais explicam para nós a ética daquilo que nós hoje precisamos observar na nossa caminhada, dentro daquilo que as ordenações humanas, dentro daquilo que rege este pequeno mundo, porque a Terra, no sentido de pequeno, não pejorativo, mas perante ao universo, tem as suas próprias leis naturais. Algumas pessoas mais radicais costumam sempre dizer, se o homem observasse a natureza, o mundo seria diferente. Não existe natureza. A natureza é uma maneira de se referir a Deus, porque não existe natureza. A natureza não se fez por si. A natureza é criação divina. Tudo que acontece, como falamos, não é só as marés, não é só a separação de água doce, água salgada. Tudo isso é e tem a mão do Cristo, o co-criador deste planeta. Então, natural é a lei divina, é aquilo que não se explica. E moral é aquilo que nós devemos observar dentro da transitoriedade da nossa existência. O que se deve entender, então, por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei natural é aquela, faze o bem, faz ao outro o que gostaria para si. Tudo, existe uma lei de ação e reação, existe uma lei de causa e efeito. A maneira com que você julgar o outro, você será julgado. Isso é uma lei natural, porque essa é a lei divina. A lei dos homens, muitas vezes, não alcança nem as pequenas faltas.
A lei moral, a lei humana aqui, muitas vezes ela alcança apenas as faltas que prejudicam a sociedade como um todo, mas ela não alcança a moral. E é essa lei, é essa transgressão da lei natural que vai determinar o que o espírito, ou o que nós, como espíritos, vamos chegar no mundo espiritual. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Alguém fala, mas em Júpiter, em Urano, em Sírios, lá na estrela tal, é a mesma lei que está aqui? Não existe nenhum livro que diz que é. Os benfeitores não se preocuparam com aquilo que está além da nossa capacidade. Por que nós vamos nos preocupar com algo que está muito além do nosso entendimento no momento? O que sabemos, igual quando Kardec pergunta, a forma de vida, o corpo físico é igual em todos os mundos? A resposta de São Luís é: se assemelha sempre à forma humana. Sim, a uma forma humana, mas de acordo com o planeta Terra. Então, Jesus, quando veio aqui, ele veio numa aparência humana, mas da matéria mais quintessenciada. Agora, é claro que nos outros mundos, o corpo é mais sutil, é mais etéreo, é mais tênue, mas a forma em si é humana. Como que pode, num mundo evoluído, nos mundos puros, nos mundos felizes, acreditar que os espíritos que estão lá são esses espíritos, os ETs dos filmes? Aí é colocar e rebaixar Deus a uma condição inferior a nós. Então, eterna é a lei de Deus, eterna e imutável como o próprio Deus. Porque se Deus tivesse sujeito às mutações e transformações da matéria, ele já não seria Deus, perderia um dos seus principais atributos. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Olha como Kardec, ao mesmo tempo que é sutil, ele representa as nossas dúvidas. Será que Deus, lá na época de Jesus, falou uma coisa e agora, depois do advento do Espiritismo, ele falou outra? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, Deus não falaria algo, não é que Deus ditou isto ou aquilo. É preciso ter sempre em mente que o planeta Terra está sob a direção segura de Jesus. Deus supervisiona, Jesus não fez nada de diferente. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Significa que Jesus consegue compreender a essência divina, diferente de nós. Mas a responsabilidade aqui do planeta é de Jesus. Ele é o diretor angélico. Agora, é claro que as leis de Moisés, por exemplo, sendo transitórias e de acordo com aquela horda selvagem, eles precisavam ali de disciplina, precisavam de uma série de situações que hoje já não são mais necessárias. Hoje parece um absurdo aquelas leis de Moisés. Vamos imaginar, todo mundo aí, nós acabamos de sair da pandemia, todo mundo ficou escandalizado. Não, tem que lavar as mãos, porque tem que usar álcool gel. Está lá na época de Moisés, Jesus, ele falando lá, que Deus falou que se você não lavar as mãos antes das refeições, você
iria para o inferno. Deus ditando regras de higiene àquela época? Não, mas Moisés, através da mediunidade, entendia que as pessoas, naquela época, não tinham os talheres, se alimentavam fazendo da própria mão, garfo, colher e faca ali, e mexiam na terra, lidavam com animais, com todos os tipos, e ali tinham muitas enfermidades. Você lavar as mãos era uma maneira de se prevenir. Agora, querer achar que hoje, 2023 anos depois do Cristo, precisa explicar para alguém que você precisa lavar as mãos antes de fazer as refeições, é um absurdo, mas está aí dentro da transitoriedade que se faz necessária. É o entendimento. Somos nós que nos descuidamos, somos nós que transgredimos, não que a lei fosse imperfeita. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que as habitam. Então, é claro, se nós criarmos um tubarão num aquário na sala do apartamento ou de casa, ele tem uma limitação, ele vai chegar uma hora que ele não vai passar daquele tamanho. Mas se você pegar ele aqui no aquário e soltar ele em mar aberto, ele vai se desenvolver. Isso é uma lei natural, mas restrito ao mundo em que ele está. É essa compreensão, é esse entendimento que a gente precisa ter. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Kardec explicou muito bem. A alma, quando nós estamos encarnados. Espírito, quando estamos na erraticidade. Então, é só uma questão também aqui de colocação. Antes do espírito, né, se unir ao corpo, ele, então, compreende melhor a lei de Deus do que aqui? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tenha atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem com que ele frequentemente a esqueça. É claro que no mundo espiritual nós não temos a restrição do corpo físico, não tem a restrição dos órgãos materiais. Então, o nosso cérebro é muito mais dilatado, a visão, a audição e todos os nossos sentidos. Então, nós compreendemos toda essa extensão. Quando encarnados, o próprio corpo físico é essa prisão para o espírito, não só para corrigir as más tendências, mas exatamente para que nós possamos continuar a nossa caminhada sem ficar preso lá ao passado. Então, se a criatura foi uma rainha, foi um rei, foi isso, imagina viver numa condição subalterna agora. Ela não teria estrutura psíquica e, principalmente, às vezes, moral, para continuar nessa simplicidade, o pobre em espírito. Aquele que cometeu um assassinato, um homicídio, de repente reencarnar numa família consanguínea, como é que ele vai aprender? Então, são essas situações que a gente precisa entender. Esse esquecimento é a mesma coisa dentro das leis. No mundo espiritual, nós estamos desligados de tudo que é matéria, de tudo que é o mundo, representa para nós o planeta Terra. Então, a nossa percepção, a nossa suscetibilidade vai ser muito maior em relação ao corpo físico em que nós nos encontramos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Para nós, o coronário é a ligação. Para nós espíritas, e todos os estudos, mesmo os esotéricos, sabem disso. O coronário é o nosso canal de ligação com o mundo espiritual. Não é só em relação à mediunidade. Coronário, ele é importantíssimo, porque ele rege todos os outros centros de força. Agora, a consciência
é um atributo do espírito. Então, não é o corpo físico que tem consciência. Consciência não significa cérebro. Consciência significa, aqui na resposta a Kardec, consciência significa espírito, é gravado. Assim como os 10 mandamentos ficam gravados, a lei de Deus fica gravado no nosso perispírito, no nosso cérebro perispiritual. A consciência é esse sentido. Por isso que, quando nós fazemos algo que destoa da lei divina e dos ensinamentos de Jesus, nós carregamos essa culpa e esse remorso, que muitas vezes leva a consequências inevitáveis e trágicas. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser reservada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Sim, quantos de nós, mesmo hoje, 2023 anos atrás, quantos de nós não estamos lá pilotando o fogão e, de repente, queimamos o braço, queimamos a mão, queimamos o dedo? É porque nós queremos? Não, às vezes um descuido, às vezes uma distração, e nós esquecemos que ali queima, que aquilo ali afeta o corpo físico. Nós sabemos desde todo sempre que ali o fogo queima. Mas, às vezes, na nossa necessidade, da nossa pressa, esses chamados pequenos acidentes vêm nos lembrar, olha, fique alerta, você está além do seu tempo, além da sua velocidade, você precisa voltar ao equilíbrio e à harmonia. Então, sim, nós trazemos isso na nossa consciência, mas Deus, então, a todo momento, está nos lembrando através dos nossos atos. É como se Deus, tudo aquilo que a gente... eu vou passar aqui na rua, vou atravessar a rua, não vem ninguém, não tem nenhuma faixa, vem alguém em alta velocidade. Então, quando você vai passar, fica assim, passa na faixa, espera. Mas eu passei e não aconteceu nada, tá? Você pode passar 99 vezes e não acontecer nada. E se na 100ª acontecer? Aí a família vai toda culpar o motorista, vai todo mundo culpar quem está dirigindo o automóvel, a moto, ou o que quer que seja. É esse o sentido da lei na consciência. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Quanto mais nos predispusermos a praticar o bem, mais livre estaremos. A prática do mal torna-nos escravos do próprio vício. O mal representa para nós um peso. O mal representa para nós uma carga desnecessária. Da mesma forma que o ódio, da mesma forma que aquelas criaturas que não perdoam. Então, você está trazendo o inimigo para dentro de casa, você está trazendo um fardo, você está trazendo todo esse peso, você carrega ele para o trabalho, você carrega ele dentro de casa, você vai dormir com ele. É esse o sentido do mal. Quando nós descobrirmos que toda atitude de equilíbrio, de harmonia, porque fazer o bem não é rezar, fazer o bem não é ficar olhando quem está precisando de ajuda e ir lá se oferecer. Fazer o bem é simplesmente respeitar a lei divina. É simplesmente respeitar a exemplificação do Cristo. Isto é fazer o bem. É nós vivermos de acordo com aquilo que nós já conhecemos, que nós já recebemos a informação, e colocar isso em prática. Porque, assim como nós, as pessoas aprendem pelo exemplo, não é pela quantidade de palavras. Então, muitas vezes nós erramos por interesse, por conveniência, e às vezes, como isso, num primeiro momento, não causa nenhum distúrbio e nenhum incômodo, a pessoa continua a fazer errado, até que chega o momento em que o boleto chega. E aí, você infringiu hoje, você infringiu amanhã, 1 ano, 2 anos. E aí,
Quando chega lá aos 40 anos, você vai no médico e ele fala, olha, é o seguinte, então, sabe o cigarro que você fumava por dia? Então, você desenvolveu esta e esta doença. Ah, tá. E se eu parar de fumar? Ótimo, parabéns. Eu vou ficar curado? Não, você fumou 40 anos. Você quer o quê? Milagre? Milagre não existe. Ah, mas eu parei de fumar. Tá, você parou de fumar ontem e acha que 40 anos de tabaco vai se livrar, o seu corpo, o seu organismo vai se livrar dele? É isso que ele está falando. É esse o nosso objetivo. Foi só situado, nós estamos colocando todos esses exemplos, né, para criticar quem fuma, e só estamos mostrando como é a vivência e a observância da lei. Embora a sociedade nem sempre puna os culpados, a lei moral é um juiz implacável, pois está no centro de nossa consciência. Quando o homem toma consciência do mal e começa a ver o que poderia agir de forma diferente, aí começa a crescer o homem novo. Quando fala homem novo, todo mundo lembra de Paulo de Tarso, porque ele fala, é preciso que o homem velho morra para que o homem novo nasça. Esse homem velho que ele está dizendo, não é que ele vai morrer e desaparecer. O homem velho, chega um momento na nossa vida e na nossa existência, em relação à lei natural, aquele homem velho, você precisa sentar com ele e dizer assim, olha aqui, meu amigo, muito obrigado por caminhar comigo todos esses anos. Uma amizade sólida, de muito aprendizado, de muitas aventuras, de muito isso, de muito aquilo, e eu te agradeço muito por você ter caminhado comigo todos esses dias da minha existência. Só que a partir de agora, eu vou dirigir. A partir de agora, sou eu que vai definir o nosso rumo, as nossas viagens, sou eu que vai definir a minha rotina. Se você quiser vir comigo, ótimo, eu vou agradecer porque eu já te conheço e sei que você é um bom companheiro. Mas a partir de agora, as regras, a norma e a lei, sou eu que vou ditar. Então, seja bem-vindo. É esse o homem novo. É assim que funciona. Não é que nós vamos dormir hoje porque fizemos o evangelho no lar, assistimos a aula do curso, nós vamos dormir e amanhã, 5 horas, quando o relógio, o despertar, o celular, nós vamos acordar renovados, confiantes, um homem novo, um outro ser. Não, não é assim. A lei natural é um processo, não é um milagre existencial para atender aos nossos caprichos. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nenhuma dúvida. Jesus. Todos nós já ouvimos isso. Ah, Jesus é o guia e modelo. Sim, e as razões são óbvias. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Não é pela autoridade de dirigente que Jesus é guia e modelo. É preciso associar o Evangelho, a doutrina espírita e as obras. Lá no Evangelho de João, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é a ponte, Jesus é a ligação, Jesus é o intermediário. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Jesus está integrado na divindade. Jesus sabe o pensamento divino. Por isso, Jesus, quando veio aqui, é dito que é a personificação do amor divino. Jesus é o amor em forma humana vivendo aqui entre nós. Um grande educador, um grande psicólogo, um grande médico. A didática educativa do Cristo, ela é
progressiva, mas tem, sim, comporta a todos. Desde o mais simples, desde o analfabeto até o mais intelectual, consegue, sim, compreender os ensinamentos de Jesus. Aceitar é outra coisa. Aí é egoísmo e orgulho. Mas para compreender o que Jesus fala de certo e errado e a nossa destinação, por isso ele é guia e modelo. É o nosso comprometimento em relação à lei natural ou divina. Quantos aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem os sentimentos terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo, muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Aqui, para nós muitas vezes nos colocamos aqui como se isso fosse uma direta ou uma indireta para Moisés. Não, Moisés se fazia necessário. Se ele não falasse que aquelas eram leis de Deus, aquele povo não ia obedecer. A crendice, o misticismo, o fanatismo era muito. Então, ele tinha que falar que era de Deus. E ele tinha que falar que Deus castigava, que Deus matava, que Deus punia. Senão, ele não seria obedecido. Aquela época. Hoje já não é mais. Mas, diferentemente, só mudam alguns fatos. Muitas religiões hoje ainda falam, olha, se você não deixar o álcool, você vai para o inferno. Ah, se você não deixar esse tipo de vida, você vai para o inferno. Ah, é porque se você... o dinheiro é a causa do mal. Ah, porque Jesus condenou o dinheiro. Como se o fruto do trabalho, o suor, o pão ganho com o suor do rosto do trabalho digno, não pudesse ser usufruído. Não é nada disso. Então, os interesses comerciais, os interesses materiais, muitas vezes prevalecem dentro dessas denominações religiosas. Ah, o médium não pode ter o carro, o médium não pode ter uma casa, o médium não pode ter uma casa na praia. Não é os bens materiais que colocam a moral do médium. A moral do médium está ligado no que ele está fazendo com a sua mediunidade. Se ele precisa separar, se o que ele tem não tem nada a ver com a mediunidade, ele é médico, ele é engenheiro, ele é pedreiro, ele é motorista, ele é porteiro, ele é segurança, não importa o que ele é. As conquistas materiais dele, não sendo comercializados os dons divinos, nada disso é. Porém, muitos dirigentes, para manter os privilégios, as regalias, as mordomias, muitas vezes para manter os tutelados e subalternos numa situação de escravidão e subjugação moral, então impõe todo esse terror, todo esse medo. Ah, se você não der 10%, se você não pagar o dízimo, se você não fizer isso para a igreja, que Deus vai castigar. Ah, oferenda. Nós já saímos dessa fase. Aquela fase de que a oferenda é de acordo com que Deus, quanto maior a oferenda, quanto mais importante a oferenda, mais satisfeito vai ficar Deus. Hoje já não se cabe isso mais. Isso está num sentido totalmente contrário da lei divina ou natural. Para que eu tenho que oferecer algo a Deus se ele sabe de tudo, se ele é o dono de tudo, se ele é o criador de tudo? Então, por que eu vou oferecer uma ovelha, um coelho ou uma pomba, se ele é ele que criou, é tudo criação dele? Porque o homem não pode... Ah, mas o homem não pode criar uma pomba, o homem não pode fazer um porco. Ah, mas não tem... E aí, e o clone? Tá, aí o clone não é uma criação, é simplesmente uma extensão daquilo que já existia. Outra hora nós aprofundamos mais
esta colocação. Enquanto eu tomo água da lei divina e da lei natural, alguma dúvida ou alguma pergunta? Eu quero fazer. Seba, pelo que eu entendi, então, o conhecimento da lei divina está ligada à nossa evolução. Sim, Posso dizer isso? Tá, pode. então nós estamos em condições diferentes. Então, alguns conhecem um pouco mais, outros Uhum, conhecem um pouco menos, têm sim, conhecimento um pouco menos, tá? sim. E, por exemplo, no estágio que a gente está, a gente conhece ela toda ou será que ainda existe alguma coisa que a gente desconhece dessa lei? Não, ainda existe muita coisa que nós desconhecemos. Vou, assim, só para exemplificar, e é porque talvez seja o exemplo mais prático, e se porventura tem alguém que viveu uma situação, perdoe, e depois a gente pode até conversar no particular, mas vamos lá. Quantos abortos são realizados dioturnamente vou falar do Brasil, tá? 90% das criaturas que cometem o aborto não sabe das consequências morais que isso tem. Por quê? Se 90% não sabe das consequências morais que isso tem, 50% das criaturas que cometem o ato acreditam que ali não tem uma vida, que aquilo ali não é um ser humano. Você entendeu? Então, Entendi. estão cometendo o desvio por falta de instrução, por falta de conhecimento, e não sabem. Então, por isso tem o atenuante. Mas nós, espíritas, que lemos e estudamos o livro Missionários da Luz, o Alexandre é bem claro quando ele fala que 6 horas após a concepção ali, o espírito já está ligado ao corpo. Então, 6 horas depois da concepção, você já tem uma vida, é um ser, o espírito está ligado ali. E as Sim, consequências, sim, são de acordo com o conhecimento. A responsabilidade do ato é de acordo com o que a pessoa detinha dessas situações, entendeu? Então, entendi. a mesma coisa. Se nós pegarmos, por exemplo, uma criatura que está acostumada só lá na fazenda, foi criada, educada e viveu lá na fazenda, mesmo tendo a informação, sabendo ler e escrever. Trazemos ela aqui em São Paulo. Você acha que ela vai ter atenção para faixa de pedestre? Você acha que ela vai saber que, de repente, pode chegar no mercado, está tudo aquilo lá, você precisa passar, precisa pagar, precisa disso, tem fila, tem... Não sabe. Então, Sim, a mesma coisa em relação ao espírito. O entendi. livro dos espíritos, ele mesmo fala em algumas perguntas, os benfeitores, São Luís, que é mais específico, ele diz: nós só recebemos as informações que nós temos condições de absorver e de aplicar. Em algumas questões, chega a parecer que ele está sendo rude e grosseiro com André Luiz. Mas não, o próprio Espírito de Verdade falou isso para Kardec. Nós vimos na aula anterior, quando ele fala: você foi uma pessoa importante, ele fala: para você é só a verdade e basta. Isso deveria bastar. Você entendeu? Então, a mesma coisa. Se você vai no médico e ele fala para você assim: olha, diminua o sal, porque a sua pressão arterial está alta. Aí você vai dizer: eu preciso tirar o sal só da salada? Eu preciso tirar o sal só da fritura? Ele mandou tirar o sal. Se é para tirar o sal, significa que é um todo. Então, quando nós colocamos, e a colocação é essa, como nós vamos compreender a lei natural? Lá na lei natural, diz assim: honrar pai e mãe. Ele não falou para honrar meu pai e minha mãe. Ele disse honrar pai e mãe. Você tem que ter o respeito por todos os pais, por todas as mães. Porque a responsabilidade se Deus, em sua misericórdia, se Jesus, em seu incondicional amor, colocou espírito sob a responsabilidade dessas criaturas, o que cabe a nós? Fazer tudo. Então, todos os pais, todas as mães têm que ter o nosso carinho.
E Jesus vai asseverar isso lá quando ele está na cruz. Quando ele diz, se dirigindo a João, filho, eis aí a tua mãe. E a Maria, ele diz o quê? Mãe, eis aí o teu filho. Todos os filhos são filhos de todas as mães. Todas as mães são mães de todos os filhos. Responsabilidade de educar, de cuidar, onde quer que estejamos. Você entendeu? Então, essa extensão de compreender, talvez, aí já é uma opinião mais pessoal. Nos mundos puros e nos mundos angelicais, a nossa compreensão desses mandamentos é mais dilatada, você entendeu? Mas, para isso, nós precisamos ainda de sentidos e de evoluir, porque o nosso corpo físico, essa matéria densa e a nossa inferioridade espiritual não permite ainda toda a extensão. Obrigada. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Então, tá bom. E aí nós vamos chegar, né, então, na lei de adoração. Essa lei que tanta controvérsia muitas vezes nos traz. No século XX, os homens estavam tão enebriados com o progresso científico que em diversos jornais e revistas foram publicados artigos que decretavam a morte de Deus. Isso começou lá no século XVI, com a Revolução Industrial. Mas no século XX, com o avanço da tecnologia e da ciência, principalmente ao alcance de todos, pois quase todos os lares têm fontes de informação, não só televisiva, falada, como rádio, as mídias várias hoje, então começou a se ter uma explicação científica para tudo. Então, muitos dos milagres só não foram explicados à extensão e até extenuar, porque o pessoal tem muito medo ainda das igrejas e do inferno. Então, as pessoas têm dificuldades ali, não é muito de aceitar, é o medo de ir para o inferno. Você está contrariando a lei divina. Então, aceita, porém não cumpre. Ah, qual religião que é a sua? Eu sou católico não praticante. Qual religião que é a sua? Então, sabe o que é? Eu professo, eu gosto muito dos postulados da doutrina espírita, mas eu tenho medo de espírito. Então, ou é ou não é. Por quê? Quando você tem conhecimento, você tem responsabilidade. Quando você tem responsabilidade, você tem comprometimento. E o comprometimento leva à sabedoria. E se nós temos sabedoria, nós não mais podemos errar. Por isso, a recomendação. Quando tivermos que pedir alguma coisa a Deus, pedi e obtereis, peçamos sabedoria, para que possamos melhor discernir. E como surgiu muitas explicações, o Mar Vermelho, o mar não se abriu. É porque no mar morto tinha tanto sal que qualquer pessoa poderia ficar de pé. É porque existe uma faixa de terra que dá para a pessoa passar quando a maré está baixa. Ótimo a ciência explicar esses milagres, mas daí acreditar que tudo que acontece é dentro de racional e criação humana, aí nós estamos rebaixando Deus a uma condição insignificante perante a nossa existência. Deus estava morto porque, com o avanço científico, seria possível demonstrar a inutilidade do poder divino na resolução dos problemas humanos. Porque a pessoa nasceu com essa deformidade? Por que a pessoa nasceu com esta deficiência? Porque a pessoa foi lá e tinha, então, um câncer. E aí o médico realizou e a criatura ficou curada. Por que você não foi na igreja, então, para ser curado? Por que você veio no hospital? Essas colocações e essas comparações prestaram um grande desserviço ao Evangelho e ao Cristo, e principalmente às criaturas.
essa ideia do materialismo da vida única e de acreditar que as pessoas têm essa capacidade de decidir quem vai morrer ou não, isto levou muito dessa diversidade, levou muito a essa forma errônea de compreender a extensão e de compreender o significado de que é Deus. Por não ser um Deus palpável, por não ser um Deus que se pode tocar, a nossa referência desse Deus abstrato é quase nula. Por isso, confunde-se muito Deus com Jesus. Porque, mesmo sendo um Jesus, né, de Michelangelo, mas temos essa forma, o Jesus de olhos azuis, de cabelos longos, de barba, como se isso fosse uma purificação de raça ou de cor. Não é isso que importa. Todos nós vamos melhorar. É só olhar para os nossos antepassados quando estávamos lá no mundo primitivo ainda. Aqueles braços longos, pernas curtas, o corpo todo coberto de pelo. E olhamos para o ser humano hoje, nós vamos ver como o nosso corpo físico progrediu, evoluiu e melhorou. E isso graças a quê? Isso é graças às pesquisas científicas. Daqui uns dias, pessoas vão querer ir no mercado e vão dizer, nós estamos querendo um filho. Nós queremos um filho que seja assim, compatível, que seja os olhos dessa cor, o coração assim. Não é assim que funciona. É preciso lembrar, você pode até definir ali o que vai ser o corpo, mas é preciso lembrar sempre que o Espírito vem de Deus. Entretanto, com o passar do tempo, vimos que a ciência vem se revelando incapaz de atender às necessidades crescentes do homem, sejam elas físicas, emocionais, afetivas, sociais e espirituais. O grande problema aqui é assim, a ciência anda de mãos dadas com o evangelho. Então, as duas estão de mãos dadas. Só que chega um determinado momento em que a ciência não pode avançar. A ciência não pode ir mais adiante. Ela tem uma limitação. O evangelho não. O espiritismo não. Por quê? Porque o espírito, para nós temos a mediunidade. E através da mediunidade, nós recebemos informações que a ciência não tem. Se a ciência vai aceitar ou não, é outra coisa. Hoje a ciência já aceita o magnetismo. Hoje a ciência já compreende a importância dos fluidos. Então, é isso que ele está dizendo. Com o passar do tempo, a ciência vem se revelando incapaz, porque muitos dos gênios da ciência, da matemática, das artes, que bela música eu fiz, nossa, que belo quadro eu pintei, olha essa escultura. Eles não compreendem ainda o que é uma inspiração, uma intuição. Quando nós estudamos lá na nossa segunda aula, vendo do Emmanuel, nós vimos aquele simples, não no sentido pejorativo, do quadro representando o Emmanuel, que é o mais difundido e divulgado. Teve um pintor encarnado recebendo o auxílio de um pintor desencarnado, ali a intuição, a inspiração, para que pudesse um quadro. Agora, imagine quando nós tivermos a capacidade de compreender, mais uma vez, a referência do Alexandre, quando ele ali mostra para o André Luiz como se processa o aparelho fonador para que o espírito possa falar mediunicamente nas reuniões. Então, é preciso que nós compreendamos. Isso é adorar a Deus, isso é reverenciar, isso é celebrar. Adorar a Deus é procurar compreender a sua lei, praticá-la sem restrição e interagir com todos aqueles que caminham conosco. É um recurso
e um mecanismo que precisa estar à disposição de todos. Persiste, pois, a importância da crença em Deus e a necessidade de adorá-lo segundo as possibilidades de cada um. Sim, nós já falamos disso. Tem muitas pessoas que ainda, espíritas, tem muitas pessoas espíritas que têm um copo com sal grosso atrás da porta, embaixo da cama. Tem muitos espíritas que ainda carregam um galho de arruda atrás da orelha, tem um pé de coelho lá na chave do carro, tem muitas pessoas que vê o gato preto, sai correndo, tem muitas espíritas que não comem carne durante a quaresma, mas isso são necessidades nossa, humana. Nós precisamos dessa referência, dessa imagem, mas nós não precisamos. Jesus espiritualizou o sacrifício e a oferenda, e Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito, e adorar a Deus para nós representa obediência e resignação. Obediência fazendo o uso da razão e da lógica para compreendermos as leis. E a resignação é o consentimento do coração, aprendendo que nós precisamos desenvolver emocional e espiritualmente para o complemento do espírito. Para entendermos o processo de adoração, precisamos reconhecer que esta acompanha a evolução da criatura humana. Uma vez que, como o homem evolui intelectual e moralmente, aperfeiçoa-se também na sua concepção de Deus e sua forma de adorá-lo. Nesse sentido, podemos acompanhar com nitidez a transformação histórica da ideia de Deus ocorrida na nossa humanidade. Até antes do Cristo, dentro da época da mitologia, nós tínhamos lá o Deus do mar, Deus do vento, Deus da colheita, Deus da caça, Deus disso, Deus daquilo. Tudo aquilo que no homem não encontrava uma explicação racional e lógica, ele então transferia isso para uma divindade. E a partir daí passar a adorar era fácil. Houve uma época, já na época do Cristo, quando Jesus falava, né, do mundo espiritual, que a felicidade não era desse mundo, quando Jesus falava da perversidade, da promiscuidade que estava ocorrendo, Jesus falava, né, ai de ti, Jerusalém, que persegue os profetas e os enviados, os missionários. As pessoas entendiam que Jerusalém era a causa da perdição, que Jerusalém era a causa da promiscuidade. E começaram a ir para as montanhas e as beiras do rio. Houve uma época em que tinha mais gente morando no mato, nas florestas, na montanha, do que na cidade. Daqui a pouco, começou tudo aquilo que tinha na cidade, começou a ocorrer nos mesmos lugares. Porque não é a cidade, são os povos, são o espírito, é o ser humano que vai. O espírito carrega as más tendências como carregamos as nossas virtudes. E essa compreensão de Deus, esse Deus abstrato, por isso que nós fizemos esse Deus à nossa imagem e semelhança, para facilitar a nossa compreensão. Porque compreender Deus como sendo a inteligência suprema, causa primária de tudo, Deus não é inteligente, Deus é a inteligência, Deus é a paciência, Deus é a bondade, Deus é a tolerância. Para nós, fica ainda difícil esse entendimento. Mas quando nós olhamos para nós e vemos o quanto nós já evoluímos, não precisa muito. Vamos a 5 anos atrás, há 10 anos atrás, como nós vivíamos, quais eram os nossos valores, e olhamos para nós hoje, nós vamos entender o significado de transformação moral através da adoração a Deus. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma.
prece, a oração, essa meditação é a nossa ligação com Deus. Por isso que nós não precisamos de objetos, por isso que nós não precisamos de referências materiais, porque Deus não está na matéria. Se eu penso, então acontece. Não é que eu penso, acontece. Você está se dirigindo. Deus, fica difícil. Como é que eu vou imaginar Deus? O sol, a lua, a água, as florestas, uma criança, uma flor que desabrocha? Não precisa. É isso que ele está dizendo, não precisa. Mas saber que Deus existe é compreender a centelha divina que existe em cada um de nós. Quando nós pensamos em Deus, o nosso cardíaco, ele se ilumina. É daí que alguns médiuns falam que vê a iluminação no coração. É o sentimento, é a centelha divina. Na realidade, está vendo o perispírito com todo esse cardíaco. Mas é a maneira de nós compreendermos Deus. Então, para adorar a Deus, não precisa de gestos, não precisa de rituais. Basta compreender o que é Deus. Uma brisa que chega até nós representa Deus. Para nós sairmos, acordarmos amanhã de manhã e olharmos para o alto e enxergarmos o céu, aquele azul, que para nós é uma referência de céu, ou o sol, isso é Deus, porque está muito, mas muito além da nossa compreensão e entendimento. Mas nós sabemos o benefício que tem para cada um de nós. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de um ensino? Olha a perspicácia de Kardec, quando ele fala. Kardec representa a todos nós, na nossa ignorância e na nossa dificuldade de aceitar a lei divina. Origina-se de um sentimento inato, nós trazemos isso gravado na nossa consciência, no nosso espírito, ou é porque alguém nos ensinou? É um sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos celebrando, comemorando conquistas, vitórias e realizações, nós pulamos, cantamos, mexemos os braços, nós somos todo movimento. Quando a dor nos atinge, quando a decepção e a frustração chegam até nós, neste momento nós sentimos todo o peso da nossa negligência e imprudência na adoração a Deus. E geralmente a gente baixa a cabeça. Primeiro ato é abaixar a cabeça, ou colocar a cabeça nos joelhos, ou ficar ali, né, de joelhos, rogando, pedindo. Não temos coragem nem de levantar os olhos. Isso não é ensino, isso é um condicionamento que nós temos junto aos poderosos, que vem lá do Império Romano. O Império Romano, quando das suas conquistas, então eles obrigavam a todos os conquistados a ajoelhar-se diante dos romanos, dos generais, e de mãos postas jurar obediência a César, que era considerado o Deus da época. Roma era considerada como se fosse o céu, os campos elíseos. É essa representação que está no Apocalipse. E o César era considerado o Deus. Então, essa adoração toda de gesto vem desse condicionamento que nós trazemos ao longo das nossas encarnações. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato ao homem. Nós trazemos na nossa consciência, nós trazemos isso, todas as criaturas têm. Independentemente da religião ou credo, nós temos essa ideia inata da lei. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas
diferentes. Então, é aquela velha máxima que nós colocamos. O Buda fala muito claro disso. Tem uma passagem de Buda que ele fala que ele estava sentado com seus discípulos e passa então uma pessoa e pergunta para ele: Deus existe? Ele fala: existe. Depois passa um outro e fala para ele: Deus existe? Ele fala: será? Não sei. E depois, quando passa um terceiro e fala para ele: Deus existe? Ele fala: não. Por quê? Perguntas, respostas tão distintas a uma mesma colocação. É de acordo com o entendimento e a necessidade de cada um. Para aquele que compreende e consegue enxergar Deus nas menores coisas, nos menores detalhes da nossa vida, não se faz necessária explicação. Aquele que ora, comete um ato bom, e aqui, na sequência, já comete um desvio ou uma desobediência, é aquele que está aprendendo, ainda está na dúvida. E aquele que ainda perdura, aquele que ainda pratica e que se compraz no mal, é aquele que não acredita, não só na lei natural, em Deus, como não sabe nem o significado de adoração. Então, não adianta explicar para ele algo que ele não compreende. É a mesma coisa que falarmos, como já dissemos, é a mesma coisa que falarmos de física quântica, é a mesma coisa que falarmos de pluralidade das existências para o nosso cachorro, gato. Não tem a mínima noção do que seja o que está sendo ali proferido. Precisa de manifestações exteriores a adoração? A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, eu preciso preciso de um vaso de flores, preciso de um pão, preciso de uma imagem, eu preciso de uma roupa específica, eu preciso de um altar, eu preciso de um púlpito, eu preciso de um dia específico. Não, a adoração verdadeira é do coração. Então, nós adoramos a Deus no nosso dia a dia. Nós podemos estar adorando a Deus num bom dia, num cumprimento, num sorriso, naquilo, quando nós ali retiramos um papel de bala, um pedaço de plástico da rua para uma outra pessoa não escorregar, cair e machucar. Quando nós fazemos algo que beneficie a outras criaturas, então nós estamos adorando a Deus. É este o nosso caminhar. É essa situação que nós precisamos compreender. Não é com rituais ou com grandes obras. Deus se faz presente nas menores coisas. E é preciso não esquecer de que Deus usa as criaturas para servir, amar e curar as criaturas. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Onde é que a gente vai buscar explicação para isso? É essa colocação, é essa importância de fazer o link com o Evangelho. Jesus não nos deixou a parábola do fariseu e do publicano, enquanto um lá está dizendo: eu pago o dízimo, eu tenho muito empregado, eu faço isso, eu obedeço, eu fico esses dias, eu faço isso. Está ali falando daquilo que ele faz. E o outro, cabisbaixo, até envergonhado de olhar para o alto. Eu sou um pecador, eu errei, eu cometi equívocos, eu cometi enganos. Ai, me perdoa. Isto é sinceridade. Isto sim é agradável aos olhos de Deus. É o sacrifício agradável a Deus. Porque o nosso maior inimigo está em nós mesmos, somos nós mesmos. Então, adorar a Deus, a preferência que Deus tem é essa conscientização de compreender que Ele tudo vê e tudo sabe. Nós nos enganamos, mas Deus
sabe exatamente o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Ah, mas então por que que tem a coletânea de preces espíritas no final do Evangelho segundo o Espiritismo? Aquilo ali é simplesmente uma referência de como devemos nos dirigir. Aquilo ali é para quem tem dificuldade, está nervoso, está em choque, está agitado, não consegue se acalmar, se harmonizar, então você se coloca ali para ler. As orações da Igreja Católica são de repetição por causa disso. O terço, o rosário, a missa, são todos rituais repetitivos, para que possamos. Agora, nós vamos ler lá a dos anjos protetores que a Yara fez conosco outro dia aí. Sim, é claro que é importante, está nos ensinando como devemos dirigir. Mas se você não tem condições, procure ficar em silêncio, simplesmente diga: Pai, me ajuda. Deus, me ajuda. Jesus, me ilumina, me mostra um caminho, a direção. Isso é uma... Mas precisa ter sentimento. Não são palavras, não é a quantidade, é o sentimento que estamos colocando. E Deus sabe. Assim, as dificuldades nas reuniões mediúnicas é exatamente isso. Nós estamos tão acostumados com a mentira e com a enganação, e às vezes, quando estamos falando com os nossos irmãos desencarnados, às vezes tomamos alguma invertida. Por quê? Porque se você não estiver sendo verdadeiro, ele sabe. Ele não tem a restrição do corpo físico. Então, ele sabe se você está falando aquilo que você prega. O Espírito já disse assim: o ser humano é o mais difícil de entender, porque ele fala uma coisa, pensa outra e faz outra totalmente diferente no mesmo momento. Então, para ver o que é a prece. A prece é uma ligação com Deus. Então, ela precisa ter sentimento. Kardec disse, através da prece nós podemos pedir, agradecer, sim, mas para isso precisamos estar cientes e conscientes daquilo que estamos realizando. Agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque do homem seja fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. O que ele está dizendo? Sim, não adianta ficar igual estava o publicano lá da parábola de Jesus. Jesus sabe que ele está querendo justificar. Quanto mais nós justificamos, quanto mais nós procuramos explicar as nossas faltas, erros e imperfeições, pior vai ficando. Porque muitas vezes nós começamos aqui com uma pequena mentira para justificar, aí a mentira, precisamos de uma outra para justificar aquela, uma terceira para justificar a segunda e a primeira. Quando nós tomamos consciência, nós estamos numa rede de intrigas e, principalmente, a frequência vibratória que nós estamos atraindo, exatamente porque não aprendemos o vigiar e orar. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. E 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Mas se nós, espíritas, não temos rituais, símbolos e imagens, vale ressaltar que muitas religiões ainda possuem esses elementos e devemos respeitá-las, porque a adoração exterior não é condenável se feita com o coração.
Se as pessoas vão lá na igreja de Santo Expedito, se as pessoas fazem romaria para Aparecida, se as pessoas atravessam a passarela desta ou daquela forma, não nos cabe aqui ficar criticando. Cada um está no seu momento. Não é porque nós não temos esses ritos que nós podemos difamá-los. Nosso saudoso Chico narrou no programa televisivo Pinga Fogo, em 1971, quando ainda frequentava a Igreja Católica, ele, no programa Pinga Fogo, em 1971, que quando ainda frequentava a Igreja Católica, através da sua mediunidade, viu por várias vezes a hóstia sagrada emitir os raios luminosos pelo crente que a recebia com o coração puro e a fé inabalável. Não é só a pessoa que vai lá receber o passe que sai de lá fortificado. Os católicos, quando estão participando da Eucaristia, a grande maioria deles, quando recebe a hóstia, ele tem a certeza de que está recebendo o corpo e o sangue de Cristo. Ele foi educado, ele foi condicionado, é uma questão cultural e estrutural. Ele acredita nisso. E como que Deus vai desprezar algo que é de coração? Como que Deus vai desprezar algo que a intenção dele é a melhor possível? Então, tem até um hino que o padre Marcelo canta e que ele fala: os anjos de Deus voando sobre o altar. Ele não falou que é no altar da igreja. O que é um altar? Uma mesa onde a família está reunida para a sua refeição é um altar sagrado. A mesa de trabalho, seja no escritório, seja nos ambientes domésticos, é um altar de adoração. O que nós estamos fazendo? Da mesma forma que nós podemos sentar e abusar da comida na mesa com a gula e com assuntos que nada têm a ver, ou ficar falando da vida dos outros, no nosso ambiente, o que você está vendo ou ouvindo no altar ali da sua mesa de trabalho? São essas colocações das leis naturais que nós ainda temos dificuldades de aceitar. Não devemos esquecer também que também adoramos Deus através de nossas ações diárias. Gratidão à vida e à caridade em benefício dos nossos irmãos. Isto porque o homem, em todos os tempos, adorou o que não conhecia, segundo as palavras de Jesus. Adorou e adora sem ter conhecimento da verdadeira natureza de Deus. Nós não sabemos, mas sempre que nos referimos a Deus, nós olhamos para cima. Experimente chegar na praia na próxima vez que cada um de nós for e olhe aquele infinito. E você vai conseguir compreender a extensão do que é Deus. Então, nós muitas vezes reverenciamos Deus sem saber o que é, como o vento. Mas sempre temos esta coisa, seja ali no nosso ritual, num dogma, numa rotina diária que nós fazemos, é a nossa maneira de adorar o Criador. Representando Deus com características humanas, para cultuá-lo, usava e ainda usa de aparatos materiais que impressionam os sentidos físicos. Apesar de Jesus ter deixado bem claro que Deus procura ser adorado em espírito e verdade, as religiões, de forma geral, ainda se prendem às práticas exteriores no que se refere à adoração. Por isso tem muita representação de Deus como aquele velhinho de barbas brancas sentado nas nuvens tocando harpa. Essa é uma criação nossa, é um Deus humano para que nós possamos entender. E é assim que muitas vezes nós olhamos essa ideia de Deus como um ser humano, porque para nós é difícil compreender Deus como uma luz, como uma energia, como uma força. Esse Deus abstrato, a nossa evolução espiritual não tem como compreender. É preciso aceitar. A essência divina nada tem de material, e importa que aprendamos a adorá-lo em nossa essência,
que também não é material. Essa é uma consequência da lei da evolução criada por Deus. Deus vai se modificando, Deus vai se transformando através do nosso conhecimento, da instrução, a partir do momento em que nós vamos avançando espiritualmente, seguindo a exemplificação do Cristo e praticando os seus ensinamentos. Na realidade, Deus não precisa de adoração. Nós é que precisamos desenvolver o sentimento e a consciência de um poder supremo, que é nosso Criador, mas de uma forma lógica e racional. Porque assim, vamos gradativamente nos situando na existência com a consciência de que somos o princípio inteligente do universo, de pertencermos à humanidade cósmica e de termos em nós os potenciais de perfeição que estamos desenvolvendo. Todos nós seremos deuses. Todos nós, um dia, chegaremos à condição crística. Quando? Ninguém sabe, mas nós não podemos ficar estacionários. Compreender que nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas o desenvolvimento é individual de cada um de nós. Ainda não alcançamos a compreensão da natureza íntima de Deus. Muito nos falta para isso. Porém, com os ensinamentos da doutrina espírita, sabemos que ele não pode ser aquilo que vimos aprendendo ao longo dos milênios. Então, sim, ainda não temos toda essa capacidade, mas olhando de como nós nos dirigíamos e compreendíamos Deus, e hoje a ideia que nós temos de Deus, como nós conseguimos enxergar Deus, como vemos Deus à nossa volta e em tudo que nos cerca. Então, nós compreendemos a grandiosidade do nosso caminho. E esse caminho é Jesus. Jesus é aquele que identifica Deus. Mais uma vez, Jesus, ele trouxe o reino de Deus até nós e levou a terra com as suas imperfeições e os espíritos que aqui se encontram até o coração divino, até Deus. E é essa a nossa destinação, é essa a nossa capacidade de servir e de amar. Compreender Deus na nossa vida e saber que somos filhos de Deus não é somente uma honraria, é uma dádiva e aumenta muito a nossa responsabilidade. Saber que nós aqui estamos e somos os representantes divinos. Se Jesus é para nós guia e modelo, se Jesus é para nós este exemplo, e ele sabe, ele nos convidou a aqui estar e dar a nossa contribuição, significa que nós também somos essa referência para todos aqueles que estão ainda em situação análoga ou inferior a nós. Então, o reino, os animais, por exemplo, os animais estão para nós da mesma forma que nós estamos para o Cristo, o que nos integra dentro da misericórdia divina. É esse o objetivo do estudo, é esse o objetivo do aprendizado, é essa a alavanca que a instrução nos permite. Compreender que somos filhos de Deus, aprendizes do Evangelho, a caminho da luz. E na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos ver, então, a lei do progresso e a lei do trabalho, dando uma sequência das leis morais. A lei do progresso é inexorável. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência lhe ensinou, para ver como elas estão integradas uma com a outra, como estão integradas ao Evangelho
e como todas elas estão bem de acordo com as leis imutáveis, também conhecida como os 10 mandamentos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.